Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu me ajeitar aqui. Queria conversar contigo um pouquinho. Seja muito bem-vindo à minha casa. Tudo bem? Você que não me conhece, quem fala aqui é professor Gleb Prete. Sou professor há mais de 20 anos, sou advogado desde 2003 e desde essa data eu leciono cursos preparatórios, aulas para a primeira e segunda fase da OAB. Então esse vídeo é exclusivo para aquele aluno que optou ou que vai optar por direito do trabalho na segunda fase da OAB. Quais são os grandes acontecimentos que pode acontecer em virtude dessa situação? Então sejam muito bem-vindos. Você que ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, Professor Gleb Prete, nas nossas mídias digitais, como no Facebook e também no Instagram. Praticamente e diariamente, nós sempre colocamos algum vídeo para você e tem um rico material em todas essas plataformas digitais, as quais você poderá ter acesso de forma ilimitada. Eu faço questão de sempre publicar todas as minhas aulas, porque para mim, quem me conhece sabe disso, duas coisas que nós não podemos guardar, que quando guardamos, nós perdemos, é sentimento e conhecimento. Ou seja, fale aquilo que você está sentindo para a pessoa que realmente precisa ser ouvida e leve o teu conhecimento para a maior quantidade de pessoas. Bom, eu chamei aqui para esta aula uma belíssima companheira que eu tenho, a Têmis, que está aqui do meu lado. É a deusa da justiça, não é? Tão descrita e tão bem feita pelos gregos da antiguidade. Então que ela, juntamente aqui, me intua para que eu possa, tá certo, passar para você quais são os pormenores de qualquer situação que possa envolver você dentro da segunda fase da OAB. Perfeito? Então vamos lá? Começando agora o nosso bate-papo. Bem-vindo. Detalhe, se você gostou deste vídeo, compartilhe nas suas redes, comente, dê o seu like, se inscreva aqui em nosso canal. Nós, como criadores de conteúdo, pessoal, quanto mais algoritmos nós tivermos aqui, né, dentro do Google, do YouTube, obviamente que nós seremos mais procurados e a informação chegará de uma forma mais clara a todos que realmente precisam. E muitas dessas pessoas me mandam mensagem no privado, pessoal, agradecendo por essas aulas, porque elas não tinham condições financeiras de fazer um curso pago, né, para a segunda fase. E aqui no nosso canal você praticamente encontra muitas aulas e todo o conteúdo que você precisa, tanto para direito do trabalho, processo de trabalho para a primeira fase e para a segunda fase da OAB, tá bom? Bom, pessoal, sabendo que a prova da primeira fase são 80 questões, os aprovados, ou seja, aqueles que atingiram um número maior do que 40 acertos, irão para a segunda fase. Segunda fase, nós sabemos que existem várias nuances, não é? Várias áreas que você poderá seguir. Trabalho, penal, civil, tributário, constitucional, empresarial, administrativo. Normalmente, a grande massa vem para onde? Direito do trabalho e direito penal. E outra parte, só que menor, pulveriza nessas áreas que nós citamos. Até mesmo pelo fato que a grande maioria dos candidatos não atuam na área jurídica, pessoal. Hoje o aluno, a partir do 9º semestre, ele pode prestar a prova da OAB e diante desta situação, ele não trabalha na área, porque muitas vezes ele tem que trabalhar em outra área para ter uma renda melhor, para custear as suas contas, faculdade, família, etc. Foi o que aconteceu comigo, pessoal. Eu, durante praticamente toda a minha faculdade, eu não pude adentrar como eu queria de fato dentro da área jurídica, tendo em vista que eu precisava trabalhar para poder, inclusive, pagar minha faculdade, né, dentre as outras contas que todos nós temos, uns mais, outros menos. E aí chega nesse momento em que a pessoa não tem experiência nenhuma na área e, consequentemente, ele se vê, como dizem os amigos, né, nordestinos, que eu sou filho de cearense, então eu tenho uma admiração enorme por eles, ficam aperreados, não é? Ficam muito aperreados com esta situação, ficam nervosos, ficam tensos com essa situação, logo, né, gente, gera uma quantidade de dúvidas realmente gigantesca. Pois bem, segunda fase, gente, é uma prova prático-profissional em que você tem uma peça que vale 5 pontos. Essa peça pode ser o quê? Uma petição inicial, uma defesa ou um recurso. Perfeito.
E você tem 4 questões dissertativas. Normalmente eles diluem também nessa questão dissertativa, eles colocam, por exemplo, alternativa A, né? Alternativa não, explique o ponto A, explique ponto B, explique. Então ela desmembra em várias outras questões. Então cada questãozinha dessa vale 1,25. Então somando as questões mais a peça, você tem que tirar no mínimo 6 pontos. Então, se eu acertar, por exemplo, toda a peça, professor, 5 pontos, e acertar uma questão, vou ficar com 6,25. Estou dentro? Sim, você está dentro, você estará aprovado e aprovada no exame da OAB. Em questão de tempo, vamos começar por aqui. Nós sabemos que a prova da OAB tem uma duração de até 5 horas. O aluno, muitas vezes, ele se perde nesse caminho, pessoal, e é um risco muito grande que nós temos. Então, qual é a grande deixa que eu passo aqui para todos vocês de uma forma extremamente clara, meus caros amigos? A primeira hora, das 5, a primeira hora, dediquem-se, às questões. Então, via de regra, você tem 15 minutos para cada questão. Se são 4 questões, 15 minutinhos cada uma, 60 minutos, 1 hora. Não extrapole esse período, pessoal. E questão dissertativa, exemplo simples, tá? Simples, só para você entender. Empregado foi dispensado. Quais são os seus direitos? Responda de forma objetiva. Receberá saldo salário, 13º proporcional, férias vencidas mais 1/3, férias proporcionais mais 1/3, aviso prévio, FGTS, baixa na carteira e as guias para o seguro-desemprego, conforme preceitua o artigo 477 da CLT. É só essa a resposta, professor? Só, gente. Pegue os gabaritos anteriores que você vai se deparar exatamente com isso, tá bom? Você não precisa ficar filosofando muito nas questões, tá bom? Vá direto ao ponto, não fique tergiversando, não fique fugindo do tema ora pautado. Isso é um. Gleiber, e aí eu terminei a primeira hora e nós vamos para onde agora? Para a segunda parte da prova, que é a prático profissional, que é a elaboração de uma peça. Professor, qual que é a orientação que o senhor sempre fala em quem quer fazer direito do trabalho? Gente, eu sempre falo que na segunda fase não tem matéria mais fácil e não tem matéria mais difícil. Se você gosta de direito civil, vá fazer direito civil. Se você gosta de direito penal, vá fazer direito penal, tributário, administrativo, constitucional, empresarial e trabalho. Você sempre deve seguir aquilo que você tenha mais vontade, desejo, ou seja, fique mais confortável em aprender. Diante desta situação, se você optou por direito do trabalho, como eu optei também, à época que fiz os exames da ordem, logo eu optei porque eu gostava e, obviamente, gosto desta matéria. Não faria outra matéria, não porque ela é mais fácil ou porque ela é mais difícil, mas pelo fato de eu ter uma maior afinidade com o direito do trabalho. Então, gente, eu respeito todos. Então, não caia nessa balela que muitos colegas, né, falam que nossa matéria é mais fácil, nossa matéria é mais difícil. Não, gente. A matéria é mais fácil, a matéria é mais difícil em virtude daquilo que você, obviamente, tem uma maior afinidade. Isso é fato. Isso com tudo na vida, né? Nem todo mundo gosta do azul, nem todo mundo gosta do amarelo, nem todo mundo gosta de feijão, nem todo mundo gosta, sei lá, de algo doce. Então você tem que respeitar todos os gostos. Pois bem, professor, quais são as peças mais comuns que caem de direito do trabalho? Bom, a FGV, que é a nossa banca, que obviamente organiza por enquanto e ainda a prova da OAB, ela vem exigindo questões de ordem básica. O que seriam questões de ordem básica? Que é perguntar para o candidato o trivial, que normalmente quais são as peças? Reclamação trabalhista, que é a petição inicial. O que isso significa? Empregado foi dispensado por justa causa. Ocorre que ele não cometeu a justa causa. Entre com a peça cabível a favor deste empregado. É o básico que qualquer advogado, advogada, começo de carreira, tem que saber. Entramos com uma reclamação trabalhista, com pedido de tutela, com pedido de nulidade, da justa causa, o pagamento das verbas trabalhistas e também, se for o caso, a depender da situação, um dano extrapatrimonial. Esta peça deverá ser encaminhada para onde? Para a vara do trabalho. Então, se você leu a questão e ela não disse absolutamente nada
que já foi ajuizada uma ação, então, ao que tudo indica, o que está se desenhando é que você tem que fazer uma petição inicial para ela, perfeito? Para a primeira instância. E aí nós colocamos o quê? O endereçamento, o esqueleto, vou fazer o esqueletinho juntos? Endereçamento, qualificação das partes. Nós colocamos sempre o tópico primeiro, resumo do contrato de trabalho. O tópico 2, colocamos justiça gratuita. O tópico 3, colocamos comissão de conciliação prévia, parênteses. Professor, mas isso não identifica a peça? Muitíssimo pelo contrário. O que identifica a tua peça é se você colocar dados inexistentes ou números ou informações que não estão no problema. Quando você coloca a gratuidade da justiça, se o problema está claro, que ele recebe menos de 40% do teto da Previdência, e que a categoria tem ou não tem comissão de conciliação prévia, isso demonstra que você atua na prática. Mesmo que não atue, mas demonstra isso do problema, que você sabe ou saberia atuar na prática. Normalmente é aí que a gente vê a diferença, né, de professores que são da prática e que não são da prática. Então isso fica evidente para o examinador também. Então a nossa orientação, seja prático. Como eu faço na prática, é como eu também aplico na OAB. Pois bem, coloquei então resumo do contrato de trabalho, coloquei justiça gratuita, coloquei comissão de conciliação prévia. O tópico 4, pessoal, o que eu sempre sugiro em qualquer petição inicial. Coloque assim, dos direitos do reclamante. Ou seja, e aqui nesse tópico 4, você vai dissecar todos os direitos que o empregado tem. Por exemplo, 4.1, das horas extras. 4.2, do dano moral ou dano extrapatrimonial. 4.3, da nulidade da justa causa. E assim sucessivamente. Tá ok? Lembrando que a cada tópico deste aberto tem que ter um fato, um fundamento e uma conclusão. Um fato, repito, um fundamento e uma conclusão. Aqui no nosso canal, a gente tem aulas específicas de reclamação trabalhista, de contestação de recurso, que eu explico passo a passo como é que você tem que fazer. Essa aula de hoje é uma noção geral. Perfeito? Ótimo. Terminado esse tópico, pessoal, eu vou para o tópico 5, que eu posso pedir o quê? A sucumbência, os honorários de sucumbência. Agora nós da área trabalhista, nós podemos pedir os honorários de sucumbência. E, obviamente, vamos pedir, claro. Tópico 6, dos pedidos. E 6, requerimentos finais. E aí você fecha a tua peça. Tá? Nesses termos, pré-deferimento, local e data, advogado AB. Importante que numa peça, meus caros amigos, tem que ter capricho. O que seria capricho, professor? A letra tem que estar legível, não importa. Se você tem letra de forma, não tem problema nenhum. Se você tem a letra cursiva, tudo bem. Se você mistura as duas, também não tem problema. O importante é que ele esteja o quê? Legível. Segundo, procure evitar erros de português. Todos nós cometemos erros de português, pessoal. Eu e você, menos as deusas aqui, beleza? Mas nós cometemos sem problema nenhum. Mas que a gente evite o máximo do possível esses erros que eles tiram pontos. Aberto qualquer tópico numa peça, meus caros amigos, é importante frisar que você tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Por exemplo, numa petição inicial, que é o tema aqui desse nosso bate-papo, né? Você abriu, por exemplo, lá, do cabimento das horas extras. Coloque o fato, o fundamento e a conclusão. Ou seja, explique que o empregado, ele definitivamente fazia hora extra, coloca a base legal, artigo 59 da CLT e seguintes, e conclua. Lembrando que na petição inicial, se o problema me trouxer a data de admissão da dispensa e o salário, tem como eu calcular os valores dele. Agora, se não me traz esses dados, o que eu faço? Por exemplo, na conclusão da hora extra, por fim, requer a condenação reclamada ao pagamento de tantas, né, tracinho, horas extras, em que o seu valor está em R cifrão traço. Como eu não tenho a quantidade de horas extras e como eu não tenho como calcular o valor das mesmas, eu cito
mas deixo esses dois espaços em branco para mostrar para o examinador que eu sei que na prática eu teria que calcular a quantidade de horas e a quantidade de valores correspondentes àquele empregado. São dicas simples, pessoal, mas que na prática cometem muito erro. Professor, como que eu devo estudar para a segunda fase da OAB? Bom, gente, a segunda fase da OAB ela tem que ser estudada de uma forma bem clara a todos vocês, com prática. Não adianta ficar só lendo manuais. E não adianta ficar decorando peça. Gente, tem lugares por aí, cuidado, tá? Que o professor fica ditando peça. Desculpa, para ditar peça, chama, sei lá, o William Bonner, né, que tem a voz bonita, não é? Excelentíssimo senhor doutor juiz. Gente, desculpa. Ou ilustríssimo senhor doutor juiz. Gente, desculpa. Para ditar peça, a gente compra um CD e fica ouvindo. O professor, ele está aqui para orientar. E o aluno, ele disseca. O que é importante para você? Eu não acabei de fazer um esqueleto de uma reclamação trabalhista? Ótimo. Esse é seu roteiro, meu caro. É a sua receita do bolo. Siga. Parece que é mais fácil você apenas escrever, porque isso parece, desculpa o termo, tudo bem? Adestramento. Como a gente ensina para um animal. Isso não é educação, gente. Isso dá resultado? Pode dar. Mas se cair um problema mais complexo na prova da OAB, o aluno não vai saber desenvolver, não vai usar a sua inteligência, porque só estão desenvolvendo nesse momento a memorização. Então a gente tem uma diferença enorme entre memorização e inteligência. Memorização, até um papagaio aprende a fazer uma peça então. Mas se cair qualquer coisinha diferente, o papagaio trava. Assim como nós também travaríamos se acontecesse conosco. Agora, quando você tem a inteligência, pessoal, se o empregado for mandado embora por justa causa e foi indevida, você entra com uma ação trabalhista, pede o quê? As verbas rescisórias e um dano extrapatrimonial. Se, por exemplo, o empregado ele foi mandado embora e ele tinha algum tipo de instabilidade, você pede a reintegração. Por exemplo, acidentado ou gestante. Se o empregado, por exemplo, meus caros amigos, ele tinha algum tipo de doença ocupacional e foi dispensado, pede a sua integração, manutenção do convênio médico. Inteligência, gente, vem de intelligens, ou seja, escolher dentre. Então, o que nós frisamos aqui, pessoal, de uma forma muito bem clara a todos vocês, que o aluno ele tem que estar apto a ler o problema e falar, agora eu preciso colocar isso no papel. Então, qual a nossa missão como professor? É assim que eu ensino, desde 2003, e é assim que nós temos resultados. Como? Eu ensino o esqueleto da peça, então é isso que você tem que estudar. Contestação, qual é o esqueleto? E estudar vários casos. Por exemplo, de contestação. O empregado entrou com uma ação trabalhista, pedindo reintegração, só que não tinha estabilidade. Bingo, na contestação, você vai ter que atacar isso. Dizer que aquela situação, hora apresentada, não condiz com a legislação, tendo em vista que não há estabilidade para aquela situação apresentada, que o pedido tem que ser improcedente, e assim vai. E o mais importante, meus caros amigos, numa peça de segunda fase, você tem que ser o quê? Convincente. O que é convincente, pessoal? Você tem que passar a tua alma para aquele texto. Essas peças que muitas vezes te ensinam por aí só ditado, não tem alma. Ela tem um esqueletinho, ela tem lá um formato, mas se você esquecer uma palavra, você trava. Então você não raciocina. Eu repito, veja, quando você está tenso e nervoso, o que é algo normal numa prova de OAB, quando você está tenso ou nervoso, te dá, obviamente, uma certa parada de raciocínio. É totalmente natural isso. Agora, se você está só ligado à memória, aí você trava de vez e não consegue sair daquele lugar. Agora, se você, de uma forma muito bem clara, tem inteligência, porque você vai saber encontrar o caminho, a saída. Para isso existe o instinto, o ser humano de sobrevivência, não é? Você está correndo risco. O que você faz? Vai para cima do risco? Não, você desvia dele. A mesma coisa, pessoal. Quando você, na segunda fase, tem um problema e você tem que resolver, você o quê? Faz aquilo.
resolve aquilo, sai do problema, desvia do problema e resolve a situação. Então esse vídeo também é para te mostrar, pessoal, que muitas situações que são apresentadas para vocês aqui na Rede Mundial de Computadores, elas são muito bonitinhas esteticamente, mas na prática não resolve o problema do aluno. O aluno ele tem que entender na segunda fase que ele tem que saber o esqueleto e saber a maior quantidade de circunstâncias que podem aparecer naquele problema. E o que aparecer ele resolve. Imagine então um médico, se fosse treinado desse jeito aí, pensou? Olha, para dor de cabeça é esse remédio, para dor do peito é esse remédio. Não, gente. São várias situações em que o médico tem que oferecer diversos medicamentos, muitas vezes para as mesmas queixas. Só que são dores oriundas de outras origens. Eu digo que o direito ele é muito parecido com a medicina. Veja, o médico, ele não tem lá uma doença e tem que dar o remédio certo? O direito é a mesma coisa, pessoal. Você tem uma doença, que é o conflito, e você tem que dar o remédio, que é a petição certa, na medida certa, na quantidade exata, para o lugar certo, como é na medicina. Não tem via oral, sei lá, nasal, enfim, veia, enfim, não tem tudo isso aí. Para o direito também. Ou você manda para o juiz do trabalho, para o juiz civil, manda para o tribunal. Pessoal, é isso que eu quero que vocês reflitam, ok? Então, vocês que estão aí nesses próximos 30 dias, que é a segunda fase da OAB agora, pessoal, procure colocar na tua parede todos os esqueletinhos de peça. Esqueleto da peça de petição inicial, e eu tenho aula aqui no canal que eu ensino a fazer. Esqueletinho de peça de contestação, de recurso ordinário, de recurso de revista, de execução. E detalhe, você tem que estudar todas as peças, porque tem muitos lugares por aí, e repito, mais uma crítica construtiva, tudo bem? Que não fala todas as peças, pessoal. E quando cai uma ação rescisória, quando cai uma ação de consignação em pagamento, quando cai, por exemplo, um dissídio coletivo, não foi dado para o aluno. Então, como que o aluno vai saber aplicar numa prova se não foi dado esse conteúdo para ele? Então, toda peça é importante, pessoal. Toda peça é necessária. Então é importante demais também fazer menção a isso, meus caros amigos. Então não acredite, gente, só cai reclamação trabalhista, contestação RO. Sai correndo desse lugar agora. Porque ele periga de cair algo diferente para você e você não conseguir fazer. Sendo sincero, pessoal. Porque eu já vi muitos alunos que faz das tripas coração para poder fazer um curso e aí não tem aquele serviço que realmente necessitava para poder aplicar na prova. Então, gente, coloquem todos os esqueletos na tua lousa e vejam todas as circunstâncias. Hora extra, férias, 13º, FGTS, aviso prévio, dano extra patrimonial. Tente entender um pouco disso. Esse é o meu recado para vocês hoje, pessoal. Fiz com muito carinho essa aula, justamente para poder orientar a todos. Combinado? Bom, vocês aqui no canal têm uma penca de aula, fiquem à vontade, só pesquisa aqui na lupinha, reclamação trabalhista Gleibe, contestação Gleibe, tá bom? Recurso ordinário Gleibe, execução Gleibe, já vão aparecer para vocês as aulas, gente, minuciosas, tudo bem? E qualquer dúvida, é só escrever na aula, aí sempre aqui quando dá um tempinho, a gente tenta ajudar no que for necessário. Combinado, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem, boa prova, arrebentem. Estamos juntos. Agradeço mais uma vez aqui pela minha companheira de aula. Obrigado pelas intuições. Exatamente que eles saibam fazer a justiça também, não é? E que sejam nossos colegas aqui pro lado de cá. Um abraço a todos, pessoal.